Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar uma boa noite a todos os irmãos que estão chegando agora para participar conosco deste culto de adoração ao Senhor. Que você se sinta abençoado, porque Deus está presente aqui, está presente aí com você, na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver e está nos assistindo. Com certeza, Deus está contigo. Que você se sinta feliz e abençoado por ter com você a presença desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar nesse momento a todos os irmãos que estão chegando agora, que estão entrando nessa live agora. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor com uma oração. Vamos invocar a presença do nosso Deus, a presença do Santo Espírito de Deus perto de nós. Feche seus olhos e adore o Senhor. Deus querido, Deus amado, glorificado, Senhor, seja o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor receba este culto, Pai querido, como a nossa oferta para Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido conosco, Pai, e nós rendemos graças ao Teu santo nome. Ó Deus bendito, contempla cada irmão, a cada irmã, a cada visitante que está participando essa noite conosco, Pai, e que eles se sintam abençoados e alcançados pela Tua presença. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o nosso Deus seja glorificado essa noite. Estamos iniciando mais um culto aqui no templo da nossa igreja, ainda distantes, mas sabendo que o Senhor tem estado conosco. Irmãos, antes de nós louvarmos ao nosso Deus com o hino do nosso cantor cristão, eu quero lembrar aos irmãos que quarta-feira estaremos aqui em culto de oração, aqui na igreja com o nosso pastor Cassiano. Estaremos em live ainda, não é culto presencial, tá bom, irmãos? Mas o culto estará acontecendo através dessa live na quarta-feira, o culto de oração. E no próximo sábado haverá uma live surprise, né? Que nós possamos ficar atentos, os irmãos fiquem atentos, porque haverá sim um culto no sábado à noite, uma live ainda, e será surpresa, tá bom, irmãos? Eu quero também comunicar aos irmãos que nesse mês de junho, no dia 23, nós comemoramos no meio batista, mais precisamente a União Feminina comemora o Dia da Educação Cristã. E nós, como mulheres cristãs, nós temos o hábito de ofertar para os colégios de educação cristã, que são o SESC e o CIEM. E a irmã Tânia estará deixando aqui no templo da igreja uma caixinha, né? Onde estaremos depositando as nossas ofertas. Ela deixará essa caixinha aqui e as irmãs estarão contribuindo, como a gente sempre contribui todos os anos para a educação cristã, depositando aqui dentro as nossas ofertas. Estará aqui no templo da nossa igreja, tá bom, irmãs? As irmãs que têm o hábito de ofertar já sabem. A irmã Tânia tem feito aí nos grupos, né, a divulgação desse Dia da Educação Cristã. Então eu quero lembrar as irmãs de depositar aqui as suas ofertas. Nós vamos louvar ao nosso Deus com alegria o hino de número 411 do nosso cantor. Ele tem por título Dia Festivo. Todos os dias na presença do nosso Deus são dias festivos. E hoje estaremos louvando ao Senhor com este cântico. Que alegria neste dia nós estamos
certeza que é um dia festivo. Essa última estrofe, ela diz que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Todo esse hino, apesar dele ser um hino bem alegre, ele é uma oração que nós fazemos ao nosso Deus. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Eu quero convidar os amados aí que estão em casa. Quero mais uma vez dar uma boa noite aos nossos irmãos. Nas nossas lives nós temos também muitos que nos visitam, que não são membros da nossa igreja, mas estão participando dessa live juntamente conosco. E eu também quero dar uma boa noite para vocês, que vocês se sintam abraçados pela Primeira Igreja Batista em Rosa dos Ventos. Amém? Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos fazer leitura apenas do versículo 3. Neemias 6, versículo 3. Abra sua Bíblia aí na sua casa e leia juntamente conosco. Participe dessa leitura, que diz assim, Neemias 6, versículo 3, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Neemias capítulo 6, versículo 3 nos diz isso. Irmãos, como nós acabamos de cantar, estamos num dia festivo na casa do nosso Deus, louvando e bendizendo ao nosso Deus. E os irmãos sabem que durante toda a semana foi se falado sobre o dia do pastor, né? E nós não poderemos deixar passar esse dia hoje em branco. Hoje, segundo domingo de junho, nós sempre comemoramos como Igreja Batista o dia do pastor. E nós não queremos deixar passar em branco esse dia. Por isso trouxemos esse versículo sobre uma grande obra. E Deus tem feito uma grande obra nesta igreja. E para esta obra, Ele precisa usar os instrumentos, que são as pessoas. E nós louvamos a Deus, porque Deus colocou na Primeira Igreja Batista em Rosa dos Ventos o pastor Cassiano, que tem iniciado uma grande obra. E nós desejamos e pedimos ao nosso Deus que essa obra nunca venha parar. Sabemos que para fazer essa grande obra, quem trabalha em obra sabe disso, precisa de equipamentos, não é? Precisa de um tampão de ouvido, precisa de óculos para proteger os olhos, precisa de um capacete, de um cinto, de um colete, de uma bota. São equipamentos para proteger. E o nosso pastor, ele também precisa desses equipamentos. Mas, acima de tudo, ele precisa de ferramentas. Ferramentas para trabalhar. E essa ferramenta sou eu, essa ferramenta é você. Nós fazemos parte dessa obra e nós precisamos estar de braços dados com o nosso pastor para que essa obra continue, para que essa obra não cesse. Neemias encontrou muitos opositores, opositores que tentaram paralisar a obra, mas ele não desistiu, porque ele também tinha ferramentas que o ajudavam a cada dia a concluir essa obra. Então eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, nós como igreja, a sermos ferramentas usadas por Deus para ajudar o nosso pastor na obra de evangelização, na obra de construção, de reconstrução de vidas, e que nós possamos nos colocar na presença de Deus para isso.
Eu vou convidar a equipe de louvor, que estará trazendo louvores ao nosso Deus, para o nosso enlevo espiritual. E você louve junto conosco, com alegria, exalte o nome do nosso Deus. Gostaria de dar uma boa noite a toda a igreja, boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo, se há visitantes também, uma boa noite a vocês também. Nós estaremos aqui entoando louvores para engrandecer o nome do nosso Deus. Que os irmãos estejam no mesmo espírito, num espírito de adoração, para nós estarmos realmente engrandecendo, dizendo quanto Ele é santo, quão grande Ele é também. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Estaremos ainda louvando com o hino Jesus, o plano perfeito. Jesus é o plano de Deus que, quando a gente vê em muitas passagens do Antigo Testamento, a gente percebe que tudo apontava para a vinda de Cristo, tudo apontava para a vinda de um Messias, tudo apontava para aquele que havia de libertar todo mundo, para limpar todos nós de todos os nossos pecados. Jesus era aquele que realmente havia de vir, não como às vezes nós que podiam esperar, né? Às vezes esperavam alguém que era um guerreiro que viria com uma lança em cima de um cavalo um cavalo muito grande que iria tudo. Só que aí de repente entra Jesus com a sua simplicidade, mas ainda assim como o que havia de vir, como um plano para salvar, o pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso, é um Deus lindo, é tão bom louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Irmãos, como eu falei, hoje é do dia do pastor, aí às vezes nós homenageamos, falamos, declaramos nosso carinho, mas sabemos, irmãos, que acima de tudo, é a Deus quem nós devemos agradecer, é a Deus a quem nós devemos honrar. Temos os nossos pastores que Deus colocou nas suas igrejas para apacentar as suas ovelhas. Louvamos a Deus pela vida do pastor Cassiano, sim, esse homem que tem ajudado a Igreja Batista em Rosa dos Ventos. Mas eu vou pedir licença ao pastor Cassiano um pouquinho. E eu gostaria também de agradecer imensamente ao pastor Davi. Pastor Davi, que tem ajudado a nossa congregação ali em Jardim Palmares. Eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo uma vez que ele esteve aqui em nossa igreja. Então, irmãos, eu peço aos irmãos, orem a Deus agradecendo também pela vida do pastor Davi, pela sua família, para que Deus o abençoe, para que Deus o fortaleça abundantemente na obra do Senhor. Esses são homens que Deus levantou aqui na terra e tem realmente a árdua missão de apacentar as ovelhas do Senhor. E nós precisamos entregar esses homens nas mãos de Deus, porque eles são homens de carne e osso como nós e precisam das nossas orações para continuar de pé. Então, pastor Davi, receba também o carinho da primeira Igreja Batista em Rosa dos Ventos, reconhecendo que o Senhor Deus tem usado a sua vida para ajudar os nossos irmãos na congregação em Jardim Palmares. Que Deus o abençoe grandemente. Eu quero convidar para estar orando ao nosso Deus, irmão Lucas, e vou estar passando a palavra ao nosso pastor Cassiano. Pastor Cassiano vai assumir a palavra, mas antes o irmão Lucas estará levando a Deus uma palavra de oração. Quero agradecer aos irmãos que prestaram sua homenagem ao pastor. Eu acho que ele ainda não viu, mas quando ele chegar em casa, ele vai ver os vídeos que foram colocados lá no grupo da igreja. Tem muitos vídeos lá dos irmãos homenageando e ele vai assistir. Mas eu quero agradecer aos irmãos que se dispuseram, enfrentaram a sua vergonha e foram lá deixar uma palavra de incentivo ao nosso pastor. E que Deus abençoe não só o nosso pastor, mas todos os pastores que têm se dedicado a levar o Evangelho de Deus. Oremos. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado primeiramente por esse dia, Pai. Muito obrigado pela nossa vida e nós que estamos aqui, Pai, transmitindo esse culto, Pai, para os irmãos que estão em casa, podendo assistir nesse momento. Obrigado pela vida para podermos estar aqui e pelos irmãos que podem estar em casa assistindo nesse momento, Pai. Quero te pedir que esteja abençoando a cada um irmão, cada uma pessoa que esteja assistindo da sua casa, que o Senhor esteja abençoando a cada lar, Pai, que o Senhor esteja com eles nesse momento. E também esteja abençoando o nosso pastor que estará pegando a palavra nesse momento, Pai. Que essa palavra venha penetrar no mais profundo dos nossos corações, que essa palavra sirva para nos mudar, Pai, para nos moldar. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente vai se organizando aqui, eu vou me ajeitando pelo lado de cá. E já vou desejando a você nessa noite uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de adoração na presença do Senhor. Antes de mais nada, muito obrigado, viu, meus irmãos? Irmã José, a irmã Tânia está ali no fundo.
Obrigado aos irmãos que estão aqui nessa noite, uma equipe bem pequena, para juntos aqui entronizarmos ao nome do nosso Deus, ao único que é digno de receber a honra, a glória, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. E nessa noite meu coração está muito grato, queridos, muito grato mesmo, e eu quero agradecer aqui a todos vocês que fazem parte dessa igreja, que fazem parte e que têm lutado para que essa igreja continue a ser uma igreja que reflete a glória do Senhor. Você é o responsável por isso, porque você faz parte desse grupo, dessa comunidade de fé. Você escolheu servir a Deus aqui nessa comunidade. Portanto, que o Senhor Deus abençoe a sua vida e continue a tocar no mais profundo do seu coração. Gostaria também ainda, mesmo assim, de incentivá-los a continuar a colaborar com a nossa campanha solidária, que é a campanha que nós angariamos gêneros alimentícios para abençoar famílias que estão aí passando, nesse momento, por uma situação de dificuldade financeira. Eu fico muito feliz em poder dizer para vocês, queridos, que vocês têm abençoado muitas vidas. Então, continuem a dedicar-se a Deus. A palavra diz que as boas obras acompanham os salvos. E você é um salvo em Cristo Jesus. E você precisa, de fato, ter isso no seu coração, ser solidário, contribuir para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Aí eu que também gostaria de fazer um agradecimento especial aqui. Vocês me desculpem, a vida da nossa querida Solange. A irmã Solange é a mãe do nosso irmão Robson. Monerati, acertei? Então, muito obrigado, irmã Solange. Ela trouxe para a gente aqui algumas máscaras, né? Para que essas pessoas que não têm ainda, apesar de eu ter visto, né, irmãos? Você não sei se tem visto isso, a turma está toda sem máscara aqui. Aqui está todo mundo aqui se protegendo, né? Nós temos uma distância aqui de distanciamento bastante grande uns dos outros aqui. O número aqui de 8 pessoas que nós temos aqui, deixa eu ver, 3, são 7 pessoas. E eu passo hoje pelas ruas e vejo aquele tumulto de gente, né? Aquelas aglomerações nesse momento tão difícil que nós estamos passando no nosso país. E eu quero pedir para você, querido, cuide-se, continue a se cuidar. Não poderia deixar de dizer isso para você. Cuide da sua família, cuide da sua saúde, cuide do próximo, né? Sabe, amar ao próximo é cuidar do próximo. Então você precisa cuidar do seu irmão, cuidar da sua irmã, cuidar da sociedade. Faz muito parte do nosso serviço cristão também. É um ato de amor para com o outro. Não caia na tolice de achar que está tudo bem, porque ainda não estamos bem. Nós estamos bem porque estamos com Jesus. É Cristo Jesus que nos deixa perfeitamente, né? Bem na sua presença. Então, muito obrigado às homenagens feitas aos pastores, né? E aqui eu deixo também externo meu agradecimento a todos os irmãos, aqui na pessoa da nossa presidente da MCM, nossa irmã Tânia. Ela veio aqui conosco hoje, representando assim, né, todas as nossas mulheres cristãs em ação, em missão. Olha, eu estou velho, né? Eu sou daquela época que era sociedade feminina. Nossa, né? Como estou ficando velho, minha gente, como estou ficando velho. E assim, é muito interessante nós vemos essa organização, né, que está aqui a todo vapor funcionando. Então a irmã deixou um recado, eu quero incentivá-los a você aí ajudar, né, nessa campanha que as nossas mulheres cristãs em missão estão desempenhando, que é da educação, né? Educação cristã promovida pela MCM. Deus abençoe a irmã Tânia. Então, a irmã Tânia deixou um recado lá para os irmãos no grupo, né? Os irmãos atendam a esse recado, né? Nós estamos caminhando juntos aqui. Agradecer a direção de programa, agradecer a você que está aí. Eu não vim falar de mim, eu vim falar de Jesus aqui nessa noite, amém? Eu vim falar da minha pessoa. Eu sou apenas um servo de Deus, a serviço de Deus, convocado por Deus, convocado pelo Senhor. Deixa eu desligar esse microfonezinho aqui do lado. A gente está tão acostumado já com essas lives, né? Foi? Você não se preocupa não. Hoje eu estou muito feliz. Estou feliz pelo fato de poder contar com a colaboração de vocês,
pelo fato de você ser um servo de Deus, estar a serviço de Deus também. Maravilhoso é estar na tua presença, maravilhoso é poder contemplar as suas mãos, Senhor, te tocar, né? Te tocar ao nosso Deus, através do nosso louvor e da nossa adoração e da nossa gratidão. Agora, eu também fico feliz porque nós estamos aqui juntos com um único propósito, de engrandecer ao Senhor, ao nome dEle. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, na carta de Paulo aos Filipenses, que é a epístola que nós estamos estudando durante a semana, né? Hoje, deixa eu contar um segredo para vocês também. Hoje, com bastante precaução, apenas eu, a minha esposa, o irmão Márcio, a irmã Margarete, nós hoje tivemos o privilégio, eu fui abençoado com almoço, viu? Pagaram o almoço hoje, viu, irmão Robson? O irmão Márcio, eu vou falar para vocês, falei propaganda, o irmão Márcio é um excelente cozinheiro. E a irmã Margarete, ela faz um pudim de leite maravilhoso. Então Deus abençoe o carinho, né? Nos convidaram para ali juntos, nós almoçarmos juntos, e nós obedecendo todo um protocolo, né, ali de distanciamento também, tivemos a oportunidade de apenas nós 4, viu? Ali juntos, podemos ali passar alguns momentos bons na presença do nosso Deus. Que bom, Deus abençoe a vida dos irmãos. Então vamos lá, Filipenses capítulo de número 2, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 5. Vocês podem me ouvir? Tudo tranquilo? Eu não tenho dificuldade de falar enquanto os meninos estão mexendo ali. Está tudo tranquilo? Equipe, tudo bem? Quero agradecer ao irmão Paulo Henrique Mariano. O irmão Paulo Henrique chegou aqui hoje também junto com a gente, né, meus irmãos? Pronto para o serviço, Deus abençoe. Presente, irmão Paulo Henrique está aqui conosco aqui, para nos abençoar. E é uma chegada em tempo oportuno. Não sei se você está ouvindo algum chiado aí, porque o Paulo Henrique é aquele camarada, aquele irmão em Cristo, que ele é aquele cara que fala assim: eu quero uma coisa tinindo, né? Eu quero tinindo. Já chegou aqui, olhou assim, demorou 3 horas para falar primeiro, né? Que demora um pouco, né? Ainda bem que dá tempo de pensar, né? E aqui nós conseguimos hoje, aqui, graças a Deus, fazer uma transmissão, e vai melhorar bastante as nossas transmissões. Deixa eu falar uma coisa antes de ler o texto também. O nosso irmão Robson também está fazendo um curso aí, né, dessa plataforma no YouTube. Ele se ofereceu aí como oferta ao Senhor para poder transmitir pelo YouTube a partir de semana que vem. Acredito que nós já estejamos, né, irmão Robson, conseguindo transmitir com bastante qualidade também os nossos cultos ao nosso Deus. Porque para Deus, irmãos, eu tenho uma coisa para mim: as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, né, irmãos? Tem que ser feito com excelência, tem que ser uma coisa de qualidade, porque o nosso Deus, ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É o nosso Deus, tá certo? Então eu gostaria de ler com você nessa noite o exemplo que todos nós pastores devemos seguir, porque é o sumo pastor que nos dá esse conselho. E eu quero nessa noite, né, dividir com vocês isso. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, no versículo de número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio rico e oportuno de estarmos aqui, ó Pai, reunidos nessa noite, transmitindo, ó Deus, via rede de internet, ó Pai querido, um culto de louvor e adoração ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Obrigado, Pai querido.
somos gratos a Ti, somente ao Senhor, no nome doce de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nessa noite eu queria refletir com vocês a respeito daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos deixa como um exemplo. E ele aqui, o apóstolo Paulo, ele coloca para mim, para você, algo de importante que precisa nortear a nossa vida, as nossas vidas. Hoje, as nossas igrejas, e principalmente a nossa denominação, que nós nos denominamos batista, elas comemoram o dia do pastor. E elas ali começam ali a fazer, homenagens a esses homens que foram levantados por Deus, chamados por Deus, a fim de obedecer a um chamado. Eu sempre me recordo da passagem bíblica do chamamento de Saul. Saul, ele foi um homem que foi escolhido para ser rei de Israel, rei do povo de Deus, reinaria sobre o povo que Deus mesmo tomou para si. E esse rei Saul, quando ele é convocado ao serviço do Senhor, o rei Saul, ele é colocado como o rei que governaria sobre a herança do Senhor. Eu tenho dito para os irmãos que convivem comigo que a igreja, ela sempre será, sempre foi, e ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a igreja de Jesus Cristo. E esse nosso Senhor Jesus Cristo, esse meu Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo, o grande exemplo a ser seguido. Jesus, ele é um rei e ele é um servo. Jesus, ele é um servo no sentido de estar ali cumprindo o seu chamado, sacrificando a sua vida por amor a mim, por amor a você, por amor à sua igreja. E nós, pastores, nada mais somos do que mordomos, nada mais somos que cooperadores, servos que estamos sobre o domínio do nosso Deus e cuidando do povo que é dele. E aí Jesus, ele exorta não somente aos irmãos, mas através da epístola paulina, a nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse de dar a sua vida quando nós ainda éramos inimigos dele, estávamos separados e distantes dele, mas ele, por amor a mim e a você, não fazendo distinção de raça, de gênero, de cor, de nacionalidade, não sendo tendo exclusividade sobre um povo, esse nosso Senhor, que o apóstolo João aponta para ele, ele diz, no hino também do Logos, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram criadas por ele, e sem ele nada do que está feito se fez. Esse mesmo Jesus, que tem um sentimento, que foi o Verbo e é o Verbo encarnado, diz a palavra que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha, irmãos, a divindade, o Criador do universo, o todo soberano, o todo poderoso Deus. Nós cantamos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É esse Deus que nós ansiamos, a esse Jesus. Ele não teve como usurpar aquilo que já era dele. Antes ele se esvazia de si mesmo, ele se limita à humanidade, ele se coloca como um homem. Olha, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a postura de um escravo, a postura de alguém que está pronto a servir a qualquer momento. Olha, queridos, imagine
um Deus que é para ser servido, um Deus tão grande, um amor tão grande. Nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Deus que transcende o nosso entendimento, o Deus que ultrapassa o limite das nossas imaginações, um Deus que está em todo tempo, está em todo lugar, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente. Esse mesmo Deus assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Parece que Jesus está num nível, inalcançável, mas para ele já chegar a mim e a você, ele vai descendo os degraus, de tal maneira que ele se nivela a mim e a você como homem que nascido em carne, ele subsistindo em forma de carne, ele se esvazia do seu poder, da sua glória, e toma a forma de servo, na semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Um Deus imortal, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, e nós cantamos: te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque Ele é digno de receber esse louvor. Mas Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele esvaziou-se da sua glória, e ao invés de ser ali louvado e exaltado o seu nome, Ele assume a figura humana, Ele assume a nossa humanidade. A palavra de Deus nos aponta para Isaías, diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Esse é o sumo pastor, esse é o ser eterno, maravilhoso, inigualável, que nos demonstra o que é ser de fato um pastor, um servo. Não somos super-homens, somos seres humanos, tal qual qualquer um de vocês. Sobre nós pesa a responsabilidade de, mais uma vez, estarmos debaixo da vontade de Deus. E todos os projetos, irmãos amados, todos os projetos e sonhos que são alicerçados em homens, tendem a ruir, tendem a cair. Vocês lembram da Torre de Babel? Vocês lembram que aquele projeto ali, lá no livro de Gênesis, eram de homens que queriam construir para si uma torre que se chegasse aos céus. E qual era o pecado desses homens? Eles jamais chegariam aos céus. E o que houve que Deus ali se enfureceu com aquele povo? É que esses homens, ao invés de se humilharem na presença do Senhor, eles queriam se exaltar, e diz o texto que eles queriam fazer um nome para si. Irmãos, quanta prepotência da nossa parte é querer para nós um nome. Você sabe quem eu sou? Aqui na igreja é muito engraçado, porque às vezes eu estou aqui no meio dos meninos, carregando púlpito com eles. Nós aqui estamos aqui arrumando o som, nós aqui juntamos aqui com a juventude. Essa semana eu estava falando com os irmãos, eu não sei se a irmã Letícia estava lá na nossa transmissão, lá pelo aplicativo MIP, juntamente com o Lucas, que é o líder dos adolescentes. E ali nós fizemos uma lição ali, vamos assim dizer, um estudo baseado em um filme, Guardiões da Galáxia. Pastor, eu quero saber o que vai sair daí, Como é que pode, o filme Guardiões das Galáxias ter alguma coisa a ver com os nossos adolescentes? Cultura pop, Marvel, o que é isso? E ali nós podemos ali descobrir alguns segredos que aquelas personagens tinham, que pareciam muito com o nosso comportamento dentro da nossa casa, dentro da sociedade e no ciclo no qual nós frequentamos, nas redes sociais inclusive. E ali nós aprendemos que Jesus chama as pessoas também pelo nome. E nesse momento nós descemos vários degraus para poder falar uma linguagem na qual aqueles adolescentes possam compreender o Evangelho e a vontade de Deus. Que haja em vós, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a si mesmo se humilhou. Aí eu me recordo, você talvez deva ter esquecido, é bom recordar de vez em quando, e é por isso que nós ministramos a ceia do Senhor, é um memorial para que nós não venhamos a esquecer a humilhação da cruz.
É um memorial para que nós não venhamos a esquecer o escárnio que Cristo sofreu daqueles homens e daquele governo. É um momento no qual nós refletimos quando Deus, Ele se faz carne e Ele se humilha, Ele mesmo permite a si mesmo estar sendo humilhado para que eu e você tivéssemos vida. E diz a palavra de Deus que Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E Paulo é enfático: a morte de cruz, uma morte horrenda, uma morte horrível, uma morte sacrificial. Foi tido como pecador, colocado em meio a pecadores. Esse sentimento de mortificar-se a si mesmo tem que estar dentro de mim e dentro de você. A nossa prepotência, o nosso orgulho deve ser crucificado, deve ser lançado na cruz do Calvário. Toda a prepotência humana, todo o orgulho humano, tudo que nós fazemos, nada disso é comparado ao que Cristo fez por mim e por você. Nós temos que assumir essa forma de servo, temos que ser humilde, temos que amar uns aos outros, suportar uns aos outros e caminharmos juntos para os céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, e sendo Deus, Ele deu o exemplo para mim e para você. E a palavra de Deus diz que ao fazer isso, ao se humilhar, ao descer no mais baixo degrau da existência humana, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos aqueles que aceitaram a Jesus e aqueles também que não aceitaram a Jesus, todos aqueles anjos que estão nos céus, todos os anjos que caíram por terra, todos aqueles reinos das trevas, todos eles haverão de se ajoelhar diante do Senhor. Todos, sem exceção. Alguns irão dizer em alto e bom som, para a glória de Deus e para a nossa alegria eterna, que Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles também que não seguiram a palavra, que não quiseram se aproximar de Jesus, eles vão ter que confessar, mas para a sua condenação, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Ah, meu amigo, que exemplo maravilhoso a ser seguido. Eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o mais sábio, eu quero ser parecido com Jesus. Paulo, ele vai dizer para mim e para você: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou também de Cristo Jesus. Sabe, muitas das vezes nós queremos ser mais do que aquilo que nós somos. E aí nós começamos a cair naquele pecado de Babel, de construir projetos para nós mesmos. E num dado momento dessas construções humanas, esses projetos eles vão ruir, eles vão cair. E nós iremos nos decepcionar. Qualquer projeto que está alicerçado na glória do homem, ele pode até durar algum tempo, pode até fazer alguma diferença, e pode até crescer. Mas quando ele cai, a torre estava já bem no nível, bem alto de construção. Quando essa torre cai, ela traz uma grande tristeza, grandes decepções, porque nós de fato não observamos que a exortação é que haja em todos vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa noite, eu gostaria que você ficasse com isso no seu coração, que houvesse em você esse sentimento de servo, que você tivesse o mesmo sentimento que João Batista teve a respeito do próprio Senhor, quando os nossos músicos cantaram aqui: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Sabe? Esse sentimento que tem que ter em mim e em você. Quando a presença de Deus invade esse lugar, aí eu canto: Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Olha isso, gente.
Só os olhos do Senhor repousam sobre você. Apenas Ele está te vendo. Quem você é quando você está sozinho com Deus? E quem você é quando você já está no meio da coletividade? Você é a mesma pessoa? Eu sou a mesma pessoa? Eu preciso pensar os meus conceitos. Eu preciso voltar atrás, me arrepender dos meus maus caminhos e entregar a minha vida e o meu coração a Jesus. Eu te convido a você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e eu tenho certeza que o mais Ele fará. Deus abençoe. Nós vamos estar cantando um hino de louvor ao nosso Deus, enquanto os nossos irmãos chegam por aqui. Vamos louvar o nosso Senhor. E não esqueça, queridos, que esse sentimento que houve também em Cristo Jesus possa inundar sua mente, possa inundar também o seu coração. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela cooperação, muito obrigado por nós podermos também caminhar juntos, e muito obrigado também pelo contraditório, por que não dizer, né? Daquelas pessoas que também fazem um contraponto. Muito obrigado à direção de programa, obrigado, irmã José, muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco nessa noite, muito obrigado a você que também se propôs a louvar o Senhor nessa noite. Não esqueça, não deixe sair do seu coração que um dia, naquele grandioso dia, esse é um hino. Isso que Paulo escreve, ele é um hino que a igreja cristã cantava. Um hino do Logos, um hino de adoração ao nosso Deus. E dentro desse hino está condensado o seu nascimento, a sua crucificação e a sua glorificação. Que maravilha, olha! Aqui tem o escatom de Deus, a escatologia final, o dia no qual eu e você estaremos livres de todas essas angústias, de todo sofrimento, de toda opressão. Tudo isso está condensado aqui no trecho que Paulo escreve aos Filipenses, nesse hino maravilhoso. Um hino que as pessoas cantavam nas suas comunidades, um hino que exaltava ao nome de Deus. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor, os nossos irmãos. E eu gostaria de convidar você também a louvar a Deus na sua casa, agradecendo a Ele e tendo essa certeza que você vai estar entre esses que dobrarão os seus joelhos para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai e para a sua alegria. A verdadeira alegria é servir a Cristo. Se você ainda não faz parte desse corpo de Cristo, que você possa, no nome de Jesus, entregar a sua vida a Ele. Enquanto nós louvamos, se você sentiu o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, faça isso. Faça isso. Aí na sua casa, é isso mesmo. Você agora, na sua casa, você é o sacerdote do seu lar também. Se há alguma coisa no seu coração que precisa ser arrancada, deixe de lado agora isso. Dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, confesse ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus, e o mais Ele fará por você. Vamos lá? Tu és real.
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Esse lugar é o seu coração, querido. Enquanto Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a viver uma vida simples na tua presença. O teu evangelho é simples. Basta observarmos, ó Deus, a tua palavra que nos diz que esse teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós queremos clamar nessa noite, ó Pai, pelo nosso país, pela nossa nação. Que o Senhor, Deus, possa sarar a nossa nação, dando ao povo brasileiro a visão necessária à vida do Senhor, Deus. Que nós possamos viver o evangelho genuíno, o evangelho, Senhor Deus, que se preocupa com vidas, o evangelho que se preocupa com o próximo, o evangelho que tem olhado, que precisa olhar para o exemplo do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvazia-nos, ó Deus, dos nossos orgulhos, das nossas prepotências, dos nossos preconceitos, ó Pai.
E dá, ó Deus querido, a cada um de nós um coração igual ao teu. Como diz a canção, um coração disposto a obedecer. Um coração que quer cumprir todo o teu querer. Que o Senhor, Pai querido, possa fazer isso nas nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, cantar, exaltar e glorificar o Senhor do mais profundo dos nossos corações. Obrigado, Deus querido, pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que se encontram distante de nós, mas tão perto em adoração, em louvor e no mesmo pensamento. E que a graça salvadora de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus presente. Se você crê, continue a cantar, se humilhar diante do teu altar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Que alegria, que paz e que felicidade nos nossos corações. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha dias de paz e que o Senhor Deus lhe fortaleça a cada dia no nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Deus os abençoe.